Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 24 de dezembro e, para quem não sabe, a gente está aqui em Jurema. É um resort de águas termais. E eu fiz quimioterapia segunda, hoje é quarta. Ontem eu ainda estava bem disposta, hoje eu já estou um pouco mais cansadinha, mas é normal. E aí, enfim, eu tava arrumando a Lili e o Hudson se arrumando e tal, pra eles irem pra piscina, pra eu descansar um pouquinho, porque eu tava pescando com a Lili. Então a gente reveza. Quando dá, vão os dois brincar com a Lili. Aí o Hudson tem que trabalhar, eu brinco com ela, eu tenho que descansar, enfim. E aí eu tava passando protetor solar no Hudson, a gente de frente pro espelho no banheiro, e eu tava só de calcinha, sem a blusa. E eu, né, ele sentado na cadeira, eu passando protetor nele. E aí eu me olhei assim no espelho. Então tinha a minha imagem, a dele um pouco abaixo. E aí eu vi, né, os machucados, o catéter, a careca, as olheiras, as manchas na pele, o seio um diferente do outro, os braços já não, sabe, o corpo já tá quadradinho, não tem mais aquela cinturinha. E eu olhei pra mim, e olhei pra aquele homem ali. E meu Deus, que homem que só cresce, que só que cada dia, cada segundo se torna mais e mais valoroso, mais e mais homem, mais e mais companheiro. Mesmo vendo, assim, digamos, o declínio do meu corpo, ele me olha assim e me admira e me ama e faz eu me sentir a mulher mais extraordinária do mundo, a mulher mais linda do mundo, a mulher mais forte do mundo. E, gente, homens, se vocês soubessem o quão grandiosos vocês são ou podem se tornar. Muitos homens abandonando as mulheres, né? Durante um tratamento, durante uma doença. Muitos homens exigindo, cobrando delas coisas que elas não estão em condições de fazer, sabe? Eu tava pescando com a Lili, o Hudson tinha trabalhado a manhã inteira, tava dormindo um pouco. E aí eu cheguei, aí a Lili quis ir pra piscina, eu cheguei, eu vi, ele tava dormindo, ele tava cansado. E eu falei, amor, eu não aguento mais. Na hora ele levantou, pegou ela, foi pra piscina. Não questionou, sabe? Não perguntou, você vai junto? Não, ele, sabe? Gente, vocês têm um valor muito grande. Vocês fazem uma diferença enorme na nossa vida. E aos que não têm essa capacidade, não têm essa hombridade, não têm essa honra, esse amor, essa garra, esse companheirismo, vocês estão perdendo tanto. E mulheres, se deem o valor, por mais difícil que seja, se deem valor. Às vezes eu olho pro outro e falo, meu Deus, eu não mereço tanto, né? E ele já fala que olha pra mim e ele fala, meu Deus, eu não mereço tanto.
Então, obrigada aos homens como meu marido. Vocês são incríveis. Vocês são exceção. Vocês são exemplo. Continuem assim. E os que não são, aprendam. Aprendam. E mulheres, nós somos mais do que uma mama faltando, do que um catéter, um monte de roxo, um monte de mancha, um corpo já modificado pelo tratamento, pela idade, pela menopausa e por tudo mais. As unhas faltando, cabelo faltando. Nós somos mais do que isso. Eu vejo muitas mulheres sofrendo porque realmente tirar uma mama. Eu não cheguei a tirar as mamas, eu tirei metade de uma. Mas eu tenho amigas que tiraram e para elas se aceitarem é um processo. E se aceitar com um companheiro já é difícil. Imagina com um homem que ainda coloca elas para baixo. Então, mulheres, se libertem. Busquem ajuda se você está passando por uma situação difícil com seu companheiro. Procure apoio. Amiga, vizinha, CAPES, assistência social. Se você não tem um companheiro à sua altura, que te valoriza além da dificuldade que a gente está passando, que você está passando. E para as que têm, recebam esse carinho. E eu me pergunto, será que eu mereço tanto? Mas devo merecer esse Deus. Se Deus deu um companheiro tão maravilhoso. E é isso. Às vezes é difícil a gente se aceitar. Eu olho no espelho, é claro que eu queria ter o corpinho que eu tinha antes. Não ter tantas marcas, mas também elas fazem de mim quem eu sou. Mas Ele me ajuda nisso. Às vezes eu não tô satisfeita com alguma coisa. Ele, amor, você tá linda. Amor, olha tudo que você tá passando. Não se preocupa com isso. E aí ontem a gente para pra conversar com todo mundo aqui, faz um monte de amizade. Aí eu conheci a Fátima. E aí enquanto eu conversava com a Fátima na piscina, o Hudson brincava com a Lili e tal. E aí ela falou pra mim, nossa, seu marido tá sempre sorrindo. Ele fala sorrindo. Aí eu parei, olhei pra ele e falei, é verdade, Fátima. Ele fala sorrindo. Eu desejo que vocês, homens, sejam merecedores de uma mulher que os admira. E eu desejo a vocês, mulheres, que vocês recebam também essa admiração, que seja mútuo. Porque amor é isso, relacionamento é isso. E a gente tá bem, a gente querer o outro bem. E não tem um querer mais do que o outro, os dois querem. Os dois querem intensamente. Foi só um desabafo aqui, porque eu realmente foi assim. Eu parei pra ver, né? Eu tava cuidando. E eu falei, não, eu preciso de uma certa maneira colocar isso pra fora. Não sei se fez algum sentido ou não, mas eu precisava falar. E deixar registrado quão grata eu sou pelo marido, pelo companheiro, pelo homem que eu tenho na minha vida. Que Deus abençoe imensamente todos vocês.